Você tem facilidade de se deixar amar. Eu lembro que você falava isso pra mim. Você tem. Eu aprendi muito com você sobre isso. Porque eu sou meio chato. Eu acho que eu sou mais amoroso, você é mais amável. O Fábio, ele consegue, né, encontrar um jeito de fazer com que a pessoa goste dele. Mas isso é legal, isso é um talento, né? Claro, essas missionárias da caridade, elas têm aquela coisa do se esqueça de mim, lembre-se só de Jesus, essa reta intenção. Padre Deon, nosso fundador aí da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, chamava isso de amor puro. É o amor que não tem nenhum tipo de interesse, não busca nenhum tipo de reciprocidade. Isso está bom, está certo. Mas facilita para que o outro te ame. Acho que Jesus, ele não era só amoroso, eu acho que era esse esforço amável. pessoal que você tem de encontrar o outro, de ser, eu acho que faz parte do amadurecimento da gente, né? Eu acho que a gente não pode ficar apenas de um lado da história. Eu preciso ser amável e eu preciso amar também. E você tem toda a razão. Quando a gente encontra pessoas que têm mais facilidade que nós, ou elas vão nos incomodar muito, ou elas vão nos despertar para a gente também fazer o mesmo projeto de vida, né? Eu particularmente penso que o outro funciona muito assim. Esse amor que a gente precisa experimentar, o amor próprio, depois a capacidade que eu tenho de amar quem está do meu lado, de ir amadurecendo. Eu acho que as etapas do amor, eu ir vencendo os meus egoísmos e identificar que eu vou adentrando um contexto de muita gratuidade. Você sabe que foi uma primeira coisa que eu experimentei da sua amizade, foi justamente a capacidade que você tinha de promover os outros. Eu fiquei encantado de observar como isso era verdadeiro em você, não era um esforço que você fazia, era natural. Você promoveu muita gente. Eu vejo hoje na música católica, né, quantas pessoas passaram pela sua promoção. Quantas pessoas foram retiradas ali de... Poderiam estar, claro, o talento poderia florescer em algum momento, mas você foi na hora e colheu o fruto. E eu fiquei muito, na época, muito sensibilizado com a capacidade que você tinha de promover os que você encontrava pelo caminho. Eu acho que isso é uma graça. E eu quis aprender isso também. Eu quis aprender, porque eu acho que isso é louvável numa pessoa. Às vezes eu estou no supermercado e eu vejo uma pessoa, uma jovem, e o meu olho bate assim, eu pensei, essa seria uma atriz. Você seria um bom caça-talentos, né? Eu teria. Eu sou. Eu descobri muita gente. Você não fez isso de profissão. Fala. Mas não, de profissão não. Mas o problema é que também às vezes não tenho talento. E eu tenho que dizer. E eu aprendi a dizer isso também, sim, que não dá. Você é muito verdadeiro. Você não nasceu em Santa Catarina à toa, né? O catarinense não tem meia. Não, é verdade. Às vezes não dá e a pessoa fica malhando em ferro frio, tentando fazer aquilo e não é do ramo. Então alguém tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, talvez seja uma outra coisa, né? Mas tem gente que não percebe que tem um grande talento escondido dentro dele e alguém tem que ser o saca-rolha, tirar aquilo de dentro da pessoa. E realmente... Você teve alguém assim na sua vida, João? Que lhe ensinou isso? O Léo. Fábio, praticamente todas as coisas... Eu faço muitas coisas diferentes, você me conhece. Mas esses dias eu estava fazendo uma revisão de vida, tudo passou pelo Léo. Tudo. O primeiro retiro que eu preguei, primeira vez que eu ouvi falar de renovação carismática foi com o Léo. Ele não conseguiu converter ninguém no noviciado, mas me mostrou o que era a experiência da vida segundo o Espírito na renovação carismática, que foi uma grande bênção na minha vida, sempre. Quando meu pai faleceu, foi ele que me levou para a primeira viagem de avião, que eu morri de medo de andar com ele na Dutra, porque ele andava muito rápido, e de andar de avião, primeira vez foi com ele. Primeiro livro, foi ele que me levou lá dentro das edições de Loyola, do antigo falecido, saudoso... Cantar em Espírito e Verdade. Não Cantar em Espírito e Verdade. Ele tinha feito um livro aqui pela editora Santuário, Contatos Imediatos e Imediatos de Frei Leão. Nunca vendeu nada. Eu lembro desse foi um fracasso. Ninguém podia imaginar que... O primeiro livro dele que vendeu foi Tocar o Senhor, né? Que foi pela Loyola com o Padre Galache. Primeiro disco. Primeira vez que eu entrei num estúdio foi com o Léo, né? E assim eu poderia te contar um monte de coisas. Eu não sabia disso. Tudo.
Tem gente que pensa que foi o Padre Zezinho, não é? O Padre Zezinho é meu grande irmão, moramos juntos, brincamos e brigamos todo dia, né? Comemos o mesmo feijão e fazemos música junto, temos feito, ele está muito bem, né? Gravando agora uma opereta, um musical sobre Nossa Senhora Aparecida para os 300 anos da imagem. Muita gente pergunta como é que ele está com as doenças, AVC, está bem. Continua genial, Padre Continua Zezinho genial e genioso. Todo gênio é genioso. Genial e genioso. Essa eu não devia ter falado, né? Ninguém é talentoso. Mas eu pronto falei, né? Ninguém é talentoso impunemente. Não é? Mas desse jeito. Mas quando eu cheguei em Taubaté, o Padre Zezinho estava nos Estados Unidos, ele ficou lá um ano quase. Então eu fui estar mais próximo dele depois de um ano. E nesse um ano o Léo já me jogou para tudo que é lá, disco, livro, e eu nem era padre ainda. Então praticamente todas as coisas... eu fui 13 anos diretor da Faculdade Deoniana em Taubaté, você sabe. Eu hoje sou doutor em educação pela USP. Eu sou avaliador do Ministério da Educação para universidades. Hoje eu fui designado para uma avaliação de uma universidade. Você faz aquilo que a gente temia na época lá. Receber os eu sou esse temido. Que você vê aqui o Padre Joãozinho, conheço um coração e tal, mas tem um outro lado, né? Tem o médico e tem um monstro. Conheço bem. Mas eu devo isso ao Léo também. O Léo, ele estudou tudo isso antes de mim. E eu fui a Curitiba, ele criou um projeto de uma universidade, uma faculdade, a ISIC, em Curitiba, e eu fui lá e aprendi tudo com ele. Ele sentou comigo, ele me explicou todas as portarias do Ministério da Educação, como fazer um processo, como credenciar uma faculdade. Você acredita que eu hoje devo até o meu doutorado em educação ao Léo? Que bom, João, que bom ouvir isso. É grande... O que eu sou, eu devo a ele que acreditou em mim, em coisas que eu nem sabia que eu tinha de bom, né? A primeira canção que foi popular, que eu compunha só música erudita, né? Ele disse, não, isso não serve, faça assim e canta aqui com o meu povo. Ele me emprestou o povo dele e me explicou como fazer uma música que o povo fosse cantar, uma música pastoral. Então, eu devo muito ao Padre Léo, que me ensinou essa e outras coisas, né? A última vez que eu estive com ele falou de você. Eu me lembro, você me deu o recado. Ele gostava muito de você, rezou muito por ti. E foi uma pessoa íntegra. O Papa Francisco... Então, de alguma maneira, está aqui também, né? Nos resultados. Sabe, como é que você vai lançar essa obra agora? Você tem algum compromisso? Então, o livro... Esse final de semana temos o acampamento do Coração de Jesus. Eu vi. Né? Inclusive foi o primeiro acampamento que eu preguei na minha vida. Outro dia uma pessoa me interrogando, quando é que você pregou a primeira vez na Canção Nova? Foi quando você ficou padre? Falei, não, quem me levou para pregar a primeira vez foi o Padre Joãozinho. Nós tivemos um acampamento que você foi o organizador, ainda era no rincão antigo, improvisado. Isso, é verdade. Não era como ele estava lá, era todo de terra ainda, um palco improvisado, e ali nós pregamos aquela equipe do Canta Coração. Isso, você nos trouxe e você me deu um momento de pregação. Então, e nós vamos ter então esse acampamento. Eu celebro a missa amanhã de abertura do acampamento. Sábado temos o show e eu estou trazendo 5. Amanhã você fala? Não, sexta. Não, sexta-feira, desculpa. Abertura. Eu já estou... Mês de junho me atrapalha todo. Na abertura, sexta-feira. No sábado temos o show e eu trago valores novos que nunca cantaram em público também. Um novo Padre Fábio de Mello. Temos inclusive um diácono, o diácono Eduardo Pugliese, paulista, e que vai ser padre em janeiro. E ele já fez uma canção muito bonita, né? E nós vamos cantar a canção dele, né? Na minha parte do show. Então eu estou dividindo com outros 5 confrades. Terminei de descobrir pessoas. E no domingo tem a pregação. Depois tem vários lugares, Anchieta, né? Dia 9 é Dia Nacional de Anchieta, né? Lá em Anchieta, no Espírito Santo. Vai lançar também, né? Lança o livro. E no dia seguinte, dia 10, em Brusque. Lá na terra querida. Na minha terra querida, às 7 horas, livraria
Caminho, Livraria Semente. Mandar um abraço para a Dona Glória, que está nos assistindo. Está nos assistindo, se ela já não pegou no sono. Ela dorme às 8 da Até noite. eu já estaria dormindo, se eu pudesse. E assim vai. Você vai estar lá em Belo Horizonte, né? Você vai fazer no congresso piano e voz, né? Isso, no congresso que o Padre Alexandre está organizando, né? Dia 18. O seu é na sexta? Eu não sei. Ou no Acho que sábado? não, sábado. Sábado de manhã, a pregação, e à noite tem um show. Na sexta eu vou estar. Com Márcio Mendes, aliás, daqui da Canção Nova. Na sexta-feira. O seu é dia 18. O meu dia 18 Então de o meu manhã. é dia 17. É. E aí, quando você vai no dia 18, eu vou para Anápolis. E eu prego lá em Anápolis. E assim vai, Campina Grande. Eu tava ouvindo o seu, o Fábio vai, eu vou indo atrás. Vai para a festa do São João também? Não, lá, primeiro Guarabira, Encontro das Famílias, depois Que saudade Campina de Grande. Guarabira, meu Deus. Você conhece lá Tinha uma banda de lá Dom que Lucena? tocava comigo. Eles me falaram. Jean Lucena, isso. Você sabe que tem lá a Celione David? Você já ouviu falar? Não. Grande cantora. É grande mesmo? cantora. Cantava forró, cantava tudo. Agora canta músicas religiosas. Guarabira Muito é uma bem. cidade musical, muita gente boa de música. Dom Lucena é um super bispo. Gosto muito de lá. Na Paraíba, Campina Grande. E assim vai. Estive esse final de semana num lugar do Rio de Janeiro tão querido, lá Itaucara. Itaucara, me lembro. Já foi lá? Também, já. É um lugarzinho assim tão muito mimoso, né? bonito. Foi na lindo serra. show, lindo show. Itaucara. Tem feito Tinha o muito show Betinho aí. de Itaucara. Ele que me levava lá sempre. Eu tive, sabe onde esses dias que o pessoal perguntou muito. A gente tá ainda fazendo programa de televisão, a gente nem Não lembra mais, né, não, Fábio? mas estamos fazendo bate-papo ao vivo agora. Eu Só falta sabe- servir um cafezinho aqui. Ponte Rio. Quem mandou um abraço pra você de Maceió? Quem? A irmã Flávia. Irmã Flávia. Queridas damas do Tiago, Sul Sacristã. do Adore, Tiago. né? O pessoal muito 10. A nossa diretora querida, irmã Sandra. A irmã Sandra. Irmã Sandra. E todos lá. Foram lá nos 50 anos do Colégio Madalena Sofia, né? E cantei lá com eles. E assim eu vou indo, né? Continuo dando as aulas. E o livro, engraçado, né? Há certos livros que realmente parece que tem um espaço na alma do povo, né? Chegou, não sei se é a capa, é o tema. Eu já escrevi vários livros sobre o amor, mas esse realmente está... Também eu acho que é a síntese de um tempo de vida, tempo na né? sua vida. Uma boa leitura agora para o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós iniciamos o nosso programa falando que o grande desafio é a gente tornando o nosso coração parecido com o coração dele. E as leituras vão nos indicando, né, Padre? O conhecimento é tão fundamental para a gente quebrar as falsas impressões de nós, dos outros. Quanto mais a gente conhece o coração de Jesus, mais a gente vai tendo condições de conhecer ou compreender o nosso também. Claro, e esses saberes, essas sabedorias fazem a diferença. Para que eu vou ler mais um livro, né? Eu sempre quis fazer um programa de televisão sobre livro, porque eu acho o seguinte: você tem tantos livros, não é? Eu tenho quase 40 livros. Cada livro é um pedaço de mim, um pedaço da minha história. O autor que é autor de verdade, ele não faz mais um livro. Ele dá em papel e tinta um pedaço dele, um pedaço do seu fígado, né? É isso Alguma mesmo. coisa de mim está aqui. Autor de verdade, não é? Mas assim, que produz mais um livro igual àquele que ele já fez. Não, esse é um filho. E quando a pessoa vai ler um livro, uma pessoa me disse uma vez: olha, eu quero agradecer muito porque você economizou um monte de tempo na minha vida que eu ia precisar para descobrir todas essas coisas. Verdade. Você pesquisou para mim. Atalho de caminho, né? Atalho de caminho. Por isso vale a pena. Eu não sei se você está observando isso, mas hoje os livros, as pessoas estão lendo, acho que estão lendo mais. Hoje saiu uma pesquisa dizendo que o mercado religioso cresceu. É o que mais vende hoje no Brasil, é o mercado religioso. Livros religiosos. Isso pode ser bom e pode ser ruim também, claro, depende do que os religiosos estão se dispondo a escrever. Mas um autor consistente como você, que tem o que dizer, será sempre salutar na educação religiosa desse povo. E um livro, você quando lê um bom livro, aquilo muda a sua vida, muda a sua perspectiva. Há saberes que eram insuspeitos, você não percebia aquilo.
É como Paulo, né, foi falar com Ananias depois que caiu no caminho de Damasco, ele estava cego. E aí caíram as escamas. Aí ele... Isso é tão interessante, né? Agora eu entendi. Eu tive um professor em Roma que dizia que da escola de Gamaliel, o Estevão, que era o outro aluno de Gamaliel, já tinha sacado o negócio. Que Jesus Cristo, Jesus Cristo vive em nós. Que existe um mecanismo de cristificação, chama aqui de amorização. E que Saulo não entendeu. E quando ele caiu, aí ele ouviu, Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele estava perseguindo o cristão. E daí ele percebeu, agora eu tenho que entender essa voz. E aí foi com Ananias, o seu catequista, que ele entendeu isso. E aí escreveu essas cartas maravilhosas e definitivas, né? O que Paulo escreveu é Gálatas, meu Deus. Continua dizendo da mesma maneira, né? Outro dia eu estava lendo carta aos Gálatas, mais uma perspectiva de estudos. Meu Deus, está falando da nossa situação atual. É fantástico. O cristianismo judaizante, né? Aquela tentativa de retorno às regras, o esquecimento do que Jesus pretendia. É impressionante como é sempre atual para nós. Por isso é sagrado, são, né? O tempo segura. Autores. Então, ler um livro é ganhar um pedaço da alma do outro. Porque quando eu leio um livro do Padre Fábio de Mello, algo da alma dele se aninha dentro da minha alma. Isso é misericórdia. Isso é coração aberto. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar Direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, né, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar, isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora, há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim. Mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece,
para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Que você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está dando muita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo que definitivamente não precisa mais continuar. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo, ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida
na relação com aquele que é bem-sucedido. Porque, lamentavelmente, as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, porque você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. Nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles. A gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, gente, dentro do seminário isso é muito comum. O lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário. A gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho, e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa, senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer, não significa que a gente vai extrair da bondade dele, não, e retirar, seja mal agora, não é isso. Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho. Não, é disponível, mas também não será bobo de todos. Né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade, para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você, e não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme, da história, é você.
Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso, que a culpa paralisa, machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio, voltar a acreditar que Deus acredita na gente? Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus, mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Porque o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele. Não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você.
Mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora: Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você, deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou, vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga. Esta foi a palavra de Moisés ao povo desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões. Mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala: pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem, com quem.
com quem dividir esse tempo que nos resta. E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê, fazendo o quê e com quem. Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Vai desarmando as armas do mundo por onde você for. Vai consertando o mundo em toda e qualquer oportunidade que você tiver de consertar. A começar pelas suas relações. Onde houver injustiça, destrua na raiz aquela injustiça. Onde houver rancor, onde houver mágoa, transforme tudo aquilo com a sua capacidade de amar, que Deus deixou em você. Vai pelo mundo. Tá bom, eu tenho vergonha de Brasília. Mas então eu quero corrigir Brasília nas minhas atitudes. Se eu avanço a cancela de um pedágio para não pagar, e se eu estou usufruindo como todos os outros que pagam, eu não tenho o direito de abrir a minha boca para falar sobre a corrupção de Brasília. Se eu não sou honesto na minha relação de trabalho com o meu funcionário, se eu retiro dele os direitos, se eu não sou justo com aqueles que trabalham comigo na remuneração, eu não tenho direito de falar. Ladrões que saqueiam as lojas, que se sentem no direito de quebrar tudo. Então é uma cadência, é uma cadeia. Eu não quero ficar fora dessa reflexão. Sabe por quê? Porque o mundo oco também está em mim. Deus me livre de ficar fazendo discurso moralista, me colocando fora da história. Não. Eu também tenho de administrar diariamente os perigos da futilidade. Ou você acha que eu estou imune? Não estou, não. Reflito o tempo todo na maneira como eu escolho ser quem eu sou. Ser quem eu posso. Sabe? E se nós não fizermos, se nós não arrancarmos de nós esse comodismo que nos torna ocos, bobos, fúteis e incapazes de transformar as realidades, nós perdemos a alegria da vida, porque o bom, o que nos faz sentir vivos, é justamente quando nós estamos percebendo que nós contribuímos para um processo. E com o tempo a gente vai abrindo mão de querer transformar o mundo, sabe? Que quando a gente é mais novo, nós temos todos aqueles sonhos, aquela coisa, eu vou ser um revolucionário. Até o dia que você descobre que você não pode transformar muita coisa. Tá bom, mas então onde é que eu posso? E você começa a agir no espaço que lhe convém. Por exemplo, arrancando as pessoas desse espírito de vítima. Eu não posso fazer a manutenção das vítimas. Aquela pessoa coitadinha, eternamente coitadinha, que nem trabalhar quer, que nós temos que carregar nas costas a vida inteira. Não sou obrigado. Ah, padre, mas e a caridade? Caridade, minha filha, é você abrir os olhos do outro para que ele vá buscar a parte que lhe cabe. Às vezes a caridade é pôr o outro para correr.
Chega, eu não sou o seu débito automático. Quantos de nós, dentro das nossas casas, representamos isso? Já deixamos de ser pessoas há muito tempo. O outro só nos enxerga como um débito automático. Não há nada mais cruel do que isso. Você perde até o prazer de ajudar. E o outro só te enxerga como um caixa eletrônico em que ele vai, digita uma senha e arranca o que ele quer de você. Às vezes, nós fazemos a manutenção dessas relações. Porque nos falta, sabe, ter coragem de quebrar o vitimismo que está em nós, que está no outro. Eu aprendi muito isso com a vida. Às vezes a vítima, ela é mantida por mim, que faço questão de ajudar, e não percebo que às vezes a melhor maneira de ajudar é acordando-a, dizendo não de vez em quando. Para que ela volte a viver. A vida é muito bonita para ser desperdiçada com desonestidade, ou para eu ser um coitadinho, sempre justificado pelo passado difícil que eu tive. Está aqui, ó, tenho orgulho dessa história que o Rodrigo contou. Só tem muita gente falando, ô padre, foi tão bom ler a sua história, porque eu nunca imaginava que o senhor tinha passado tanto perrengue. Passei e fico felicíssimo que eu estou aqui. Eu não tenho absolutamente nenhum sentimento de rancor em relação às dificuldades que estão escritas nessa história. E não foram inventadas, não. Aliás, se eu fosse contar tudo, e é bom que não se conte tudo de uma vez, né? Porque tem muita gente viva. Vamos esperar morrer um pouco para a gente contar a verdade. Para a gente não ser processado. Não, brincadeira. Não é medo de processo, não. É medo de expor mesmo os outros. Acho que não é necessário, né? Há tanta história aqui, dentro de mim, que me dariam o direito de dizer, nossa, vamos, Padre Fábio, coitadinho, que vida difícil. Não, não quero isso não. Eu quero diariamente recrutar o que a vida pode me oferecer. Ainda que seja um fiozinho. Nele eu me agarro. A vida eu quero conquistar na raça. Porque a graça de Deus eu já tenho. Mas se eu não fizer a raça, a graça não atua. A graça nem produz efeitos em mim se eu não vou na raça. É assim que funciona. Quer moleza? Senta no pudim de coco. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você, e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel. Uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro
quando o Cristo é o nosso compromisso, se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele, porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus, eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho, mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Porque isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente
ter a oportunidade de transformar o ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingismo, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né?
Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele? Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!